Olá, eu sou a Van e eu tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang, super inspirada com o tema da nossa travessia, nossa primeira travessia física nesse período de pandemia, porque a gente ficou parada aí praticamente 2 anos, deu 1 ano e meio, né, parado, um pouco mais. Foi sábado agora, então, a gente fez a Estrada Velha de Santos, lá no Parque Serra do Mar, com 11 mulheres, né, foi um grupo, nada é por acaso, mas porque os nossos grupos, eles não são só de mulheres, eles são grupos mistos, mas nesse foi um grupo só de mulheres para falar sobre encerramento de ciclos, sobre esse ciclo, né, vida, morte, vida, e essa é uma energia muito feminina, né, de uma certa forma, encerramento, essa questão da morte, né, a gente conhece o morrer todo mês dentro de nós, né, com os nossos ciclos menstruais e tudo mais. Então, é uma energia mais feminina do que masculina. A masculina, ela tem mais essa energia da ação, né, enfim, dessa construção. Para gerar, e a gerar aqui em todos os sentidos, a gente precisa dessa disponibilidade para morrer, né, dessa, enfim, de uma entrega, né, dentro desse processo, e aqui morrer metaforicamente, mas a gente também lida com as mortes não metafóricas, com as mortes reais, então também faz parte desse ciclo, né, como um todo. Mas eu quero começar efetivamente o tema aqui lendo um trechinho do livro, né, do Krishnamurti, Liberte-se do Passado, que é um livro que eu já trouxe aqui, enfim, diversas vezes, é um dos livros que eu gosto, né, de trazer. E ele fala assim, ó: separar o viver do morrer. E o intervalo entre o viver e morrer é medo. Esse intervalo, esse tempo é criado pelo medo. Viver é nossa tortura diária. Insultos, sofrimentos, confusão e ocasionalmente uma janela aberta nos mostra mares encantados. É a isso que chamamos viver. E temos medo de morrer, que é o fim dessa aflição. Preferimos aferrar-nos ao conhecido a enfrentar o desconhecido. O conhecido, que é a nossa casa, nossos móveis, nossa família, nosso caráter, nosso trabalho, nossos conhecimentos, nossa fama, nossa solidão, nossos deuses. Essa coisa insignificante que incessantemente gravita em torno de si próprio, com o seu limitado padrão de amargurada existência. Pensar que o viver está sempre no presente e o que morrer é algo que nos aguarda num tempo distante. Mas nunca indagamos se essa batalha de vida diária é de fato viver. Queremos saber a verdade a respeito da reencarnação, desejamos provas da sobrevivência da alma, prestamos ouvido às asserções das clarividências e às conclusões das pesquisas psíquicas, porém nunca perguntamos como viver. Viver como deleite, como encantamento, com a beleza todos os dias. Aceitamos a vida tal qual é, com toda a sua agonia e desespero. Com ela nos acostumamos e pensamos na morte como uma coisa que devemos diligentemente evitar. Mas a morte se assemelha extraordinariamente à vida, quando sabemos viver. Você não pode viver sem morrer. Isso não é um paradoxo intelectual. Para se viver completamente, totalmente, de modo que cada dia seja uma nova beleza, tem-se de morrer para todas as coisas de ontem, pois, do contrário, viveremos mecanicamente, e uma mente mecânica jamais saberá o que é o amor ou o que é a liberdade. Forte tudo isso, porque o que a gente chama de vida, né? O que é que a gente chama de morte, né, de uma certa forma. Então, todos esses conceitos que são construídos também, né, de acordo com, enfim, com aquilo que a gente vivencia, de acordo com aquilo que a gente escuta, os nossos medos, principalmente. Todos os nossos medos que a gente vive sempre tem um medo originário, que é o medo de deixar de existir, que é o medo da finitude. E é uma coisa que a gente conhece, a gente nasce sabendo, é uma das certezas que a gente tem na vida, que as coisas terminam, que as coisas têm um fim, têm um ciclo, né? Tudo, a vida tem um ciclo, a natureza tem um ciclo. Nada é permanente, nem o clima, nem, enfim, nada é exatamente igual. Então a gente precisa
talvez aprender a lidar com a morte de uma forma um pouco mais natural, e é uma morte metafórica, mas também a morte não metafórica. Talvez a gente precise integrar um pouco mais isso, porque talvez se a gente aprender a morrer ao longo da vida, a gente não vai temer tanto essa morte real, né? De fim desse corpo, né, dessa existência dentro desse planeta. Então é uma forma talvez até de superar esse medo, de transbordar por esse medo e passar por ele e não senti-lo mais talvez da mesma forma. Não significa que a gente não vai ter medo, não significa que a gente tá preparado para isso, acho que a gente nunca tá e a gente nunca tem controle. Então a gente às vezes acha, não, eu vou me preparar para esse momento. Por mais que a gente tente, a gente não vai estar realmente preparado, porque a gente só vai, talvez, saber o que é passar por isso, pela morte, tanto metafórica, né? Enfim, nesse processo de se lançar para novos desafios, de sair muitas vezes, né, desse lugar comum, desse lugar já conhecido, para algo totalmente novo, quanto, né, de uma morte mais real, não metafórica. A gente não tem como se preparar, a gente só vai saber quando a gente estiver ali. Então a gente precisa se lançar de certa forma, a gente precisa se disponibilizar talvez para a vida nesse sentido, se disponibilizando também para essa morte interna, né? Para esse deixar, para esse se lançar, né, daqui para frente. E, enfim, tudo isso. E para encerrar, eu vou ler aqui uma cartinha. Eu comprei um joguinho que chama A Jornada dos Heróis. É esse aqui, né? Que são várias cartinhas baseadas na jornada do herói, né? Do Campbell. Eu tô apaixonada por esse, então tô usando em tudo. E tem uma cartinha aqui que eu peguei e que eu acho que faz muito sentido, que fala sobre a 8ª etapa, né? Dentro do ciclo, que é a aprovação suprema. Então ele fala assim: é o momento em que o herói enfrenta o que mais o ameaça. Durante a luta, o herói precisa morrer para renascer, capaz de derrotar seu maior inimigo. É a maior crise da aventura de vida ou morte, metaforicamente. Depois de quase perder, ele enfim vence a batalha, né? Então um pouco disso, tipo, a gente precisa se lançar, né? O herói é aquele que se sacrifica por algo maior e que é algo que é ele mesmo, né? Esse algo maior que existe dentro dele, esse conhecimento desse algo maior, né? Dessa essência. E aí tem uma pergunta, que eu vou terminar o vídeo com essa pergunta, tá? O que você precisa deixar morrer metaforicamente? Desapegar, deixar ir, para então renascer nessa jornada. Então, essa é a pergunta no final do vídeo. Me responde aqui se você tiver uma resposta, se não, só pensa, aí já vai tá bom. E é isso, vejo vocês então na próxima semana. Um super beijo e até!